Olá, tudo bem? Vamos mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Tenório e estarei agora ministrando aqui uma reflexão para a sua vida. Estou aí nessa série do nosso viver, da nossa vida no reino de Deus, como tem sido a nossa vida diária no reino de Deus, ok? Para nós que fomos transportados das trevas para a luz, nós mudamos de posição, saímos de um reino de trevas e fomos para o reino de luz, que é o Senhor, o nosso Senhor Deus. Amém? E hoje eu quero falar sobre o comportamento dos súditos no reino. Como que tem sido o nosso comportamento? Como que tem sido o seu comportamento no reino? Já parou para pensar nisso? O que você tem produzido? Imagina você no meio de muitas árvores, ok? E no meio dessas árvores, quais seriam os frutos que você tem produzido? Aqui no livro de Mateus, capítulo de número 12, no versículo 33, Jesus vai dar essa linguagem de figura para a gente, que diz assim, olha: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém? Então, queridos, qual que é o fruto que você tem dado? Quais tem sido o seu comportamento? Imagine você uma grande árvore frutífera no meio de muitas outras árvores. E Jesus disse que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Quais são os frutos que você tem gerado nos dias atuais, no meio desse novo reino que você foi transportado? É muito lindo essa questão, querido. Nós vivíamos em um reino de trevas, onde cometíamos todo tipo de orgias, não é isso mesmo? Tirando as pessoas que nasceram no berço evangélico, mas uma pessoa como eu, que não nasci no berço evangélico, vim me converter, já aos meus 24 anos de idade. Então, isso, como tem sido o seu comportamento? Ok? E vamos aqui nessa série de leituras da Palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 3, Paulo ele dando algumas instruções para nós aqui, 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 3 em diante, que vai dizer assim, olha que interessante: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Primeiro passo que nós temos que entender que a nossa conduta, o nosso viver, o nosso comportamento, ele vai ditar como que o ministério ao qual nós temos carregado, o ministério de uma nova aliança, não seja censurado pelas pessoas, não seja questionado, não seja criticado, ok? Como que você tem andado? Versículo 4 vai dizer assim: pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Olha algum dos nossos comportamentos. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensiva, quer defensiva, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido e entretanto bem conhecidos, como se estivesse morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres,
pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Queridos, esse é dos conselhos que Paulo vai dar para nós, como tem sido o nosso comportamento no meio das dificuldades, no meio das aflições, em meio às nossas necessidades, em meio às nossas faltas. Como que nós temos nos comportado em meio às tribulações que vêm até nós? Como que eu e você nós temos nos comportado nesse novo reino? Você se sente que você já foi inserido nesse novo reino, no reino de Deus? Você sente isso? E Paulo ele vai falar uma coisa interessante em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que ele vai dizer assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Um dos princípios que nós temos que entender para estarmos nesse reino, o nosso comportamento ele tem que ser condizente com o mesmo comportamento que Cristo nos deixou de testemunho aqui na face da terra. Paulo está dizendo para que nós sejamos imitadores dele, como ele era imitador de Jesus Cristo. Será que nós temos imitado a Cristo? Será que o nosso comportamento ele condiz com aquilo que a Bíblia diz de Jesus Cristo? Como que nós temos andado na presença do Senhor? Então, irmãos, essa reflexão que eu quero deixar para você é como que para nós cultivarmos hábitos e costumes que agradam a Deus. Esse é o motivo deste vídeo, para a sua reflexão. E se você achar que esse vídeo seja interessante para você e queira compartilhar, se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se. Faça com que ele cresça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora deixa eu usar uma ilustração aqui com você. Imagina, quando você vai viajar, imagina só, o que é que não pode faltar? O que não pode deixar que você faça quando você se propõe a viajar? Já parou para pensar nisso? Primeira coisa que você deve fazer é o quê? É a mala. E nessa mala você vai colocar itens necessários e importantes nesta viagem. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá, irmãos. Vamos fazer assim, olha. Vamos imaginar, o nosso coração é a nossa mala. E nós estamos de viagem. Viagem para onde? Nós estamos de viagem para Nova Jerusalém, para a Cidade Santa. Eu creio nisso. Você crê nisso também? Que você está numa viagem, você está numa caminhada, você está viajando em rumo a Nova Jerusalém. E no meio dessa viagem, querida, acontece tantas coisas de percalço no percurso dessa viagem. E você tem uma mala. E essa mala é o seu coração. O que você tem colocado dentro dessa mala? Quais são os itens que você tem carregado? E muitas das vezes nós, como eu disse no início, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E muitas das vezes nós ainda carregamos alguns itens que nós não podemos mais carregar. Ok? Itens que nós já deveríamos termos abandonado, deixado de lado, lançado fora. Ok? Então imagine só, em Filipenses capítulo 3, para reforçar aqui que nós estamos numa viagem para uma cidade celestial, uma cidade tremenda. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, vai dizer assim, olha: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aguardando, nós estamos numa viagem para uma nova Jerusalém. E enquanto isso, entenda isso, nós já fomos inseridos no reino de Deus. E agora nós aguardamos o Senhor Jesus, que descerá do céu, juntamente com a nova Jerusalém, que estará adornada e ataviada, para que nós sejamos governados por Ele. E no meio dessa jornada, como eu já disse, em uma viagem, no meio do caminho dessa viagem, pode acontecer muitas coisas. Como eu disse, nós temos que tirar os velhos hábitos que nós tínhamos no passado, lá nas trevas, ok? E agora eu quero poder falar o que não pode faltar no coração do crente que caminha rumo ao céu. O que não pode faltar no coração do crente que está nesta viagem rumo aos céus? Eu quero listar alguns itens que não podem faltar nesta bagagem do seu coração.
de suma importância em meio a este percurso, em meio a essa caminhada, que você tenha estes itens necessários para essa caminhada, ok? E o primeiro item que eu quero aqui relatar, deixar nesta lista, o primeiro item se encontra em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 10, que diz assim, olha só, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, você está preparando a sua mala e agora no seu coração, coloque este item no seu coração. O primeiro item que não pode faltar é o amor fraternal, o amor cordial, uns para com os outros. Antes, Paulo está dizendo que você que prefira que o outro seja honrado. Olha que lindo! Preferindo-vos em honra uns aos outros, que o outro seja honrado. Quando um irmão ser honrado perto de você, adore com ele, sinta-se feliz por ele estar sendo honrado, porque ele conquistou esse momento. Então, no meio dessa caminhada, estaremos junto com pessoas. Talvez você não será honrado e outro será honrado naquele momento, mas aquele momento é o momento dele. O seu momento vai chegar também, eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, no meio dessa viagem, na sua mala, na sua bagagem, não pode faltar este item muito precioso, que é o amor. O segundo item que não pode faltar na sua bagagem, na minha bagagem, está em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 12, que diz assim, olha que tremendo. Mateus 6, versículo de número 12, diz assim, olha, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O segundo item que não pode faltar na nossa bagagem, na nossa mala, é o perdão. Como eu estou dizendo, siga essa linha de pensamento aqui agora. Nós estamos numa viagem e no meio desse percurso, em meio à multidão, a meio dos irmãos, acontecem tantas coisas que nos ferem, que nos magoam. E há um momento desse percurso que nós precisamos deste item, a liberação de perdão. Nós precisamos perdoar uns aos outros, porque é uma oração. A oração não pode ficar pela metade. É essa oração dominical que Jesus está ensinando aos seus discípulos. No versículo 12 ele está dizendo assim, quando nós oramos, perdoa, ó Deus, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, irmãos, não pode ficar pela... Se você não libera perdão, como que você vai orar a Deus pedindo ele perdão, como você tem perdoado o seu próximo? Se você não libera perdão, como que você vai fazer essa oração? A sua oração ficará pela metade, ok? Então, o segundo item que não pode faltar nesta viagem, a Nova Jerusalém, é o perdão. Precisamos perdão. Esse é o comportamento daqueles que vivem no reino de Deus. Este deve ser as nossas atitudes, o nosso comportamento que em meio a essa caminhada que nós devemos ter. O terceiro item que não pode faltar na nossa bagagem é Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus capítulo 11. Nós estamos fazendo um tour na Bíblia, né, irmãos? Precisamos analisar a palavra de Deus. Mateus, capítulo 11, versículo de número 6, vai dizer assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Oh, maravilha! Então, no percurso desta viagem, rumo à pátria celestial, não pode faltar este terceiro item, que é a fé em Deus, a fé na sua palavra, que Ele é galardoador de todos aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Porque, como eu disse, no meio dessa viagem pode acontecer tantas coisas que nos desanima e muitas vezes nos faz até duvidar da palavra de Deus. Uma coisa que nós não podemos ter no nosso coração é a dúvida, porque Deus não opera em meio às dúvidas. Então,
O terceiro item que não pode faltar nessa bagagem é Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé em Deus e a fé na palavra de Deus. Porque se a palavra diz que Deus nos prometeu, Deus é fiel e justo para fazer cumprir a sua palavra. E o quarto item que não pode faltar, esse é de suma importância, meus irmãos, amados irmãos, a caminhada é longa, a jornada é longa. E em meio a tantas dificuldades, 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, nós precisamos desse item na nossa bagagem, lançando-se sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, meu Pai amado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Amém? Então, o que nós temos que fazer? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, queridos, o quarto item que não pode faltar é qual? O descanso em Deus. Nós precisamos, em meio a esta jornada, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às faltas, há momento que pode faltar amor, pode faltar compreensão da parte de alguém, e não pode faltar este item, o quê? O descanso. Lança sobre Deus a tua ansiedade, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque você não pode mudar um côvado que está à sua frente. Então descansa em Deus, descansa no Senhor, mesmo que por algum momento você se sinta tão cansado, que a caminhada está tão difícil, mas lembre, ele é fiel nesta caminhada. O quinto item que não pode faltar também está em João, capítulo 15, versículo 5, que diz assim, olha, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Talvez as coisas não tenham dado certo para você, sabe por quê? É porque você tem tentado com as suas próprias forças, com os seus braços fortes. Você acha que pode tanto, você acha que sabe tanto, sabe mais do que todo mundo. Você não tem estado na dependência de Deus. E este versículo está dizendo, olha, nós precisamos estar ligados em Deus. Nós precisamos estar na dependência dele, recebendo a seiva de Deus, para que ele nos dê sabedoria, força para lidar em todo tipo de situação. Então, o próximo item é o qual? É dependência, depender de Deus. Meu Pai querido, nós já estamos no sexto item. O sexto item está em 1 Tessalonicenses, irmãos. Eu gosto de ler, irmãos, aqui na palavra, que aí você vai acompanhando aí na sua Bíblia, para que contra fato não há argumento. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18, que vai dizer assim, olha, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, qual que é o sexto item que não pode faltar na nossa bagagem? A gratidão a Deus por tudo. Pastor, mas como assim? Como que eu posso ser grato a Deus por tudo? Até pelas dificuldades? Sim. Porque as tribulações geram paciência. A paciência gera perseverança. É algo importante, querido. Então, seja grato a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida. Este é o sexto item que não pode faltar na sua bagagem. Amém? Glórias a Deus. Gratidão a Deus em tudo que acontece na sua vida. E o sétimo item está lá em Romanos, novamente. Romanos, capítulo 5, Romanos 5, versículo de número 3, que diz assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Viu o que eu te falei? Então, o que não pode faltar aí na sua bagagem é o quê? É a perseverança em meio às tribulações. No meio dessa caminhada, eu aposto que você que estará me ouvindo nesse vídeo já passou por tanta dificuldade, mas venceu todas elas em nome de Jesus. Está em perseverança de pé. E acredito que tudo que você passou tem sido de experiência para você poder ajudar outras pessoas que talvez tenham passado pelas mesmas situações que você tem enfrentado. Amém?
E aqui, perseverando na tribulação. E o último item que não pode faltar na sua bagagem, novamente, vamos lá em Hebreus novamente. Hebreus, ó Senhor Jesus, Hebreus capítulo 10, versículo 25. O último item, prometo para vocês. Não deixemos, olha só, essa aqui é poderosa, viu? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este é o último item que você tem que carregar na sua bagagem. Porque em meio a esta caminhada, quanto tempo você tem caminhado para Nova Jerusalém? Ok? E no meio da caminhada aparecem tantas outras doutrinas. Nós sabemos que tem pessoas que têm ensinado por aí que nós não precisamos de congregar numa igreja mais. Ok? Eu sei disso, que a igreja, ela inicia nos lares, a igreja primitiva, ok? Mas os nossos irmãos também se reuniam também nas sinagogas, nos templos também, ok? Então, o quinto item que não pode faltar na nossa bagagem nesse percurso, para que nós não sejamos enganados por todo o vento de doutrina, o último item é o que, não deixe de congregar como é o costume de muitos. Queridos, estamos chegando aqui ao final desse vídeo. Como está o seu coração? É essa pergunta que eu deixo para você nesta noite, neste momento, neste vídeo. Você tem demonstrado estas virtudes em sua vida? Você tem demonstrado tudo isso que eu acabei de falar em sua vida, na sua caminhada? Você tem levado outro a desejar ser um verdadeiro cristão pelo seu testemunho de vida? Você tem feito isso? Hein? Então reflita nesta pequena mensagem de reflexão que eu deixo para você neste momento.